Shalom Aleichem, tudo bem? Estou vindo aqui hoje em um vídeo especial para fazer um resumo das aulas da semana que eu tive na Yeshiva, na Mahon Meir, em Jerusalém, aqui em Israel. Então, eu fiz aqui, na realidade, um resumo, tá? Do que eu estudei essa semana, do que aprendi e qual o objetivo de eu estar fazendo isso? Nenhum. Como eu sempre falo, esse meu canal aqui, o Me'av Leben, não é um programa proselitista, é apenas um programa feito, um projeto feito para ficar perpetuado na internet para essas figurinhas que estão aqui atrás, para os meus filhos, para ficar perpetuado, etc. E a gente sempre aprende coisas boas, etc. E eu gostaria de deixar registrado isso daqui, justamente para a gente aprender e se tornar pessoas cada vez melhores. E quem sabe também alguma outra pessoa, como o vídeo é público, o objetivo não é proselitista, é apenas um videolog, um vídeo de registro para ficar perpetuado na internet como memória. Mas qualquer outra pessoa que esteja assistindo e queira se beneficiar dele, fique à vontade, tá bom? Acredito piamente, eu em particular, que a Torá foi dada para o povo de Israel, mas a gente tem um papel a cumprir, que é levar luz para as nações, e não de forma proselitista, mas com o nosso exemplo. A minha esposa até estava conversando ontem comigo, hoje são 30/5, ela estava dizendo, mais do que eu aprendi com as pessoas, em vez de aprender com as pessoas falando, eu aprendo muito mais como ela aprendeu com alguém no Beit Chabad de Curitiba, que disse: a melhor forma de você aprender é com exemplo. Amora Eide, que a melhor forma de se aprender é com exemplo, exemplo e exemplo. Então, mais do que ser proselitista, é a gente dar o nosso exemplo, tá bom? Vamos embora lá. Essa semana que se passou, que foi uma semana aí, os últimos dias praticamente do mês de Iyar, nós estamos hoje, quinta-feira, dia 30 de maio, hoje é quinta-feira. De quinta-feira, então, do dia 26 até hoje, de 26 de maio até hoje é dia 22 de Iyar. Então a gente aprendeu essa semana. Primeira coisa que eu tive aqui foi a aula sobre o Sefer Nefesh HaChaim. Algo muito interessante que a gente pode aprender é o seguinte: o mundo material, ele está dividido em 6 partes. Tudo isso eu aprendi com o meu queridíssimo amigo e rabino Spangenthal, um dos rabinos da Mahon Meir. Só um momento, Eliav. O mundo inteiro, então, o mundo material, ele está dividido em 6 partes, né? Como 6 partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Norte, sul, leste, oeste, cima e baixo. Então, em 6 partes. E o sétimo, então, que é o superior, é o Shabbat, né? Então ele vem falando: o sétimo é superior, depois o oitavo é algo que está acima do material, e aí por aí vai, né? E também ele fala que, assim como existe essa divisão, existe também 9 partes da Nefesh, ou seja, da alma. A alma, como a gente sabe no judaísmo, ela é composta de várias partes. A gente não vai entrar profundamente aqui, apenas eu vou fazer um resumo daquilo que eu aprendi essa semana, que tem algo muito mais profundo, tá bom? Então, uma outra coisa muito interessante que eu aprendi essa semana foi sobre o seguinte: existem pecados que são feitos ao nível da Nefesh, um dos níveis da alma, da Nefesh, que ele pode, Chas v'Shalom, causar careta. O que é careta? É desligamento total da nossa alma com as fontes, né, espirituais de Hashem, de Akadosh Baruch Hu, Santo Bendito seja Ele. Então, muitas vezes, quando são feitos pecados no nível mais baixo, né, a gente acaba afetando então essa nefesh, que é a alma animal, e a gente causa defeitos e punições nela. E a gente aprendeu também essa semana que quem sofre mais com esses pecados que Chas v'Shalom, alguém possa fazer, uma pessoa possa fazer, cometidos, são as partes mais baixas, porque elas são afetadas mais diretamente, porque como elas são mais baixas, isso é um momentinho ilhável da alma, elas são mais baixas, então elas pegam mais esse impacto, tá? Como no caso da Nefesh. O nível do Ruach, ele está mais resguardado porque ele fica um nível mais acima. Quando alguém peca, ele não afeta diretamente a Neshama, tá bom? Que é o nível mais alto. Nesse aprendizado que a gente está falando sobre 3, né? Nefesh, Ruach e Neshama,
mas ele pode também se desconectar com ela. Esses níveis da alma podem, Deus o livre não permita, sofrer, né, algum tipo de dano quando um ser humano, quando uma pessoa, Deus o livre não permita, peque, tá? Outra coisa que a gente pode aprender com isso sobre que o homem ele está muito mais ligado a Hormah, representa na realidade o homem. A Binah, ela representa a parte feminina, a mulher, né? E quando existe essa união entre Hormah e Binah, que é conhecimento e entendimento, a gente acaba gerando então no final os filhos, que nesse caso vai ser representado por Da'at. Tá? Os filhos são as suas boas ações, ou seja, quando a gente compreende, quando a gente entende e tem o conhecimento, ou enfim, não necessariamente nessa ordem, a gente acaba gerando o Da'at, que a gente vai aprender um pouco mais lá na frente, são os filhos. E na realidade, o que são os filhos? Na Kabbalah fala que o pai, na realidade é Hormah, a mãe é Binah, e que quando essas duas se unem, acaba gerando a Da'at, que na realidade são os filhos. E os filhos são nada mais, nada menos do que as nossas ações, como eu falei algumas outras para este outro passado, que os verdadeiros descendentes, a verdadeira os verdadeiros descendentes, os verdadeiros filhos gerados por uma pessoa, às vezes não são só os seus filhos materiais, mas são as suas boas ações, tá bom? A gente aprendeu algo muito interessante nesta semana também, que ele fala sobre a escada de Yaakov. O que significa essa escada? Tá? O sonho de Yaakov com a escada está sobre a terra, mas ela não está diretamente na terra, né? Ou seja, ela está sobre a terra, mas não diretamente na terra. O que isso significa? A parte de cima, ela é a raiz da escada e não o chão. É isso que ele quer dizer. Ou seja, que essa escada vem de cima e não de baixo para cima. Normalmente, quando se faz uma escada, a gente costuma fazer a escada na parte de baixo para que se conecte à parte de cima. Nesse caso aqui, a noção de Yaakov é o contrário. A escada, a raiz dela, a base dela, onde ela está segura, não é embaixo, mas sim em cima. Então vem de cima para baixo, tá bom? A escada é a Neshama. O que significa a escada? A escada é justamente a Neshama. E ele sonhou com ela, com ele mesmo. O que significa essa escada? Ele estava sonhando com ele mesmo, com a própria história dele, tá? Ou seja, com a sua Neshama. E a Neshama vem do interior de Hashem. A gente sabe quando Hashem criou o ser humano, né? Ele insuflou de dentro dele. Quando a gente respira, esse ar está saindo de dentro da gente para entrar em outro ser ou em outro lugar, tá? A escada é a Neshama, como eu já falei, e ele sonhou com ele mesmo, eu já falei sobre isso, né? Existem alguns comentaristas que dizem que a escada tinha 4 degraus e outros dizem que não, ele tinha 15, 25, 49, né? Então são níveis aí de revelações, espiritualmente dizendo, cabalisticamente dizendo, e existe uma marloca também sobre isso, quantos realmente elas tinham, tá bom? A escada começou de cima para baixo, como eu falei, e as outras nações querem se conectar de baixo para cima. Isso é normal quando um ser humano, quando uma outra pessoa que não faz parte de Am Israel quer se conectar com o sagrado, com o espiritual, muitas vezes ele tenta se conectar de baixo para cima, ou seja, fazendo esse movimento, fazendo esse esforço daqui para cima, tá? Isso é possível? Os nossos sábios dizem que sim, em parte sim, tá bom? Até porque o Tânia fala que quando existe um movimento aqui embaixo, existe um movimento lá de cima. É aquela velha história. Quem se ajuda, Deus ajuda também. Existe. Se você tem um esforço e quer se conectar, então vai ser ajudado. Como diz também no Lichot Teshuvah, que aquela pessoa que quer fazer Teshuvah, quer fazer arrependimento, se arrepender, então existe uma ajuda para ela, para que ela consiga se conectar à luz divina, ao sagrado, enfim. E dizem mais também que aquela pessoa que quer pecar, ninguém ajuda, as portas estão abertas. Ninguém empurra a pessoa para pecar, ninguém faz, não existe nenhum movimento dos céus, nem anjos, nem demônios, nem Deus, nada que empurre a pessoa a pecar. A única coisa que faz com que ela peque é ela mesma, tá bom? Então ninguém ajuda, apenas ela mesma tem esse poder de fazer isso, de se auto-prejudicar. Mas se quiser ajuda, tem a ajuda dos céus. Falei muito, vamos embora continuar. Então ele fala realmente que as nações tentam se conectar com esse sagrado,
tá? Com esse movimento de baixo para cima, e que Israel é completamente diferente. O povo de Israel é completamente diferente. Isso não significa que é melhor ou pior, não é isso. Mas a diferença é que existe uma conexão que vem diretamente de cima. Hashem quer se conectar com Israel. Isso é um outro ensinamento mais profundo que eu não vou entrar aqui, mas Hashem quer se conectar com o povo. Então, por isso que essa escada vem de cima para baixo, tá bom? É diferente, nós temos podemos contar com esse benefício, tá? A alma que foi insuflada no homem é a escada para se conectar aos céus. Isso é muito interessante. Uau! O Rabino Spangedal falou que justamente essa escada, ela representa a nossa alma, e somente através da nossa alma que nós conseguimos nos conectar com o sagrado, conseguimos nos conectar com Hashem. É através da nossa alma, porque nós somos materiais. Como a gente vai se conectar a Hashem? Que tipo de escada é dessa? A gente já sabe que a gente consegue se conectar com Hashem através das mitzvot. Mas como a gente vai cumprir as mitzvot? É através da alma, é através do nosso ser espiritual, do nosso ser carnal, da nossa materialidade unida ao espiritual, que a gente consegue se elevar. É desta maneira. Então, a alma que foi insuflada dentro da gente, ela é na realidade a escada que nos faz conectar com os céus. Só assim a gente consegue se conectar. E como a gente consegue se conectar? Justamente estudando a Torá, fazendo as suas mitzvot, fazendo a vontade de Hashem, né? E quando isso acontece, os nossos sábios dizem que aí os anjos sobem ou descem. Existe um movimento, existe uma dinâmica nisso, tá? Então, se a gente estuda a Torá, se a gente faz a vontade de Hashem, então os anjos sobem. E se a gente não faz, Hasbe Shalom, os anjos descem. Aí existe também um nível de interpretação que os anjos sobem, porque nós estamos elevando a materialidade, nós nos tornamos cada vez melhores, né? E isso vai até lá, e Hasbe Shalom, do contrário, vem julgamento, ou na realidade, se a gente não faz, vem julgamento de cima, e se a gente faz, a gente então sobe. Enfim, são níveis de interpretação. Existem os três níveis superiores, da raiz divina, a gente aprendeu isso também, tá? Eu não vou falar sobre isso no momento, mas só para deixar claro que a gente aprendeu sobre isso. A escada, ela é a conexão do mais alto com o mais baixo, a gente já sabe, é isso que significa. As vontades de Hashem, elas se manifestam na prática através dos atos materiais e físicos das mitzvot. Então, como a gente pode se conectar com o sagrado? Como a gente pode se conectar com a espiritualidade? Como a gente pode se conectar com Deus? Ser infinito? Como a gente pode chegar a isso? Bem, a gente aprende que a gente só consegue fazer isso através, então, do quê? Das mitzvot. Se as mitzvot são atos para se conectar com o lado espiritual, como a gente vai fazer isso? Se são espirituais. Então a gente tem que, na realidade, fazer algo material para que esse algo material revele o ato espiritual. Só assim a gente consegue se conectar. E os nossos sábios dizem também que por que a gente não consegue ver isso, porque as coisas são mais difíceis aqui, justamente porque nós estamos num olam, né? Olam Kazé, neste mundo. E o que significa a palavra olam? Vem da raiz de elam, que significa ocultamento. Por isso que o nome Olam Kazé e Olam Abá. Olam Kazé é este mundo, e este mundo está oculto, ou seja, está ocultando a presença divina. E Olam Abá, a gente não consegue ver também, né? Ele é o mundo, e esse mundo, a princípio, está oculto, né? Cada palavra, pensamento e ação do homem provoca o movimento dos anjos, né? Como eu disse ainda agora. Ou eles sobem ou eles descem. Nós temos esse poder, temos em nossas mãos o controle da movimentação da criação. É isso que significa, através das nossas atitudes, através das mitzvot da Torá, ou seja, tanto de ações positivas ou negativas, Hasbe Shalom, nós conseguimos criar e ter controle sobre a criação, ou seja, sobre a nossa vida, sobre tudo que acontece aqui. Isso se fala muito na lei da atração também, que o pensamento, a ação, ela muda ao tempo todo na ciência quântica, enfim, essas outras ciências seculares diz que nós estamos criando a todo momento a realidade. Isso é mais judaico do que se possa imaginar.
Quando então nós despertamos aqui embaixo, despertamos lá em cima também, como uma linguagem do Tânia, um aprendizado que traz pra gente, né? Faz um movimento aqui, há um movimento lá. Deus o livre, quando uma pessoa faz uma boa ação, ela faz uma mitzvot, ela cria uma realidade, não só nesse mundo, como no mundo espiritual. E Deus o livre não permita, quando se faz alguma coisa negativa, também nós criamos essa realidade aqui, como lá em cima. É algo muito sério de se pensar. Hashem colocou o seu nome em Israel, uma outra coisa bem interessante que foi colocado, né? O El vem justamente, né, da palavra Deus, então está dentro. Então, por que eu estou trazendo essa mensagem? Justamente para mostrar que essa conexão ela vem diretamente de Hashem para nós outros, para a gente aqui, né? Então, por isso existe esse benefício, essa vantagem, porque como Israel nós temos o nome de Hashem, então estamos diretamente conectados, não existe tanto esforço assim. Qualquer outra pessoa, qualquer outro judeu que ache que esteja em um nível mais baixo, que não consigo me conectar, eu estou muito afastado, isso é uma mentira, porque todos nós temos esse DNA, essa conexão com o Criador. Em parte, eu acredito também que todas as outras pessoas tenham isso, lógico, cada um no seu nível. Não estou dizendo que um é melhor, que o outro é pior, não é isso, mas se nós somos seres humanos, se viemos aqui e Hashem é o nosso Criador, acredito que cada um possa se conectar com Hashem no nível e da maneira que Hashem assim determinou. Estamos encadeados com Hashem, quando ele fala sobre o nome de Hashem está em Israel, para não nos perdermos. Tá. Aí você me pergunta, tá, Barro, então a gente acha que, ou os meus filhos possam perguntar, papai, tá, então quer dizer que você está tentando dizer que Israel é melhor, é alguma coisa assim? Não, não é isso. Nós não somos melhores do que outras pessoas e nem piores também. A questão é que nós temos uma missão. E por isso que Hashem colocou o nome dele em Am Israel, né, como Israel, né, falando sobre o sufixo de Deus, justamente para que Hashem fez isso? Porque nós somos melhores, porque, enfim, nós queremos dominar o mundo. Isso é porque, na realidade, porque Hashem colocou isso para não perder, como se fosse um cadeado. Hashem colocou justamente, eu vou colocar um nome, porque essa essência, esse DNA espiritual vai fazer com que vocês não se percam. Tá? Então não tem como acabar com Israel, não tem como destruir Israel. Baruch Hashem. Hashem não abandonar o seu povo devido a essa conexão, e a chave para abrir e fechar os mundos. Essa é a conexão, essa alma, essa parte da Neshama que foi nos dada, ela é um presente e ela é um segredo muito forte para que a gente possa abrir e fechar os mundos, tanto espirituais quanto materiais. Quando fazemos uma mitzvah, abrimos essas energias positivas, tá? O shoresh é a essência da raiz. A gente aprendeu também isso, né? A gente abre todas essas outras conexões, e esse shoresh é justamente a essência da raiz, da alma, tá bom? E é da ela que vem essa nutrição. O tronco é a estrutura essencial e o tronco é quem? Israel. Bem, para que Hashem criou o mundo? Fica essa pergunta. Por que Hashem criou? Por que ele criou? Para que criou? Né? Para compartilhar o seu bem. A gente já sabe disso através da Kabbalah, né? Um pouco, eu não sou cabalista, não estudo isso profundamente, mas a gente sabe de coisas aqui ou não. Pergunta por que Hashem criou? A resposta é sempre isso, porque Hashem era tão bom, tão bom, tão bom, que ele não sentiu necessidade, ele não tem necessidade, não precisa disso, ele apenas figurativamente ele quis simplesmente compartilhar o bem de tão bom que ele é. Então existe uma pequena historinha que fala sobre um rei que ele criou algo muito, muito precioso e ele trancou isso daí. Então, se ele trancou e Deus o livre, ele perdeu a chave, ele colocou esse algo tão precioso preso dentro de um cofre, ele perguntou, e se eu perder a chave, como é que vai ser? Vai se perder o tesouro também. Então ele criou na chave um outro elemento muito grande para que aquela chave nunca se perdesse, como se fosse um bastão, alguma outra coisa assim, para que a chave nunca se perca.
Foi justamente isso que Hashem fez com o homem Israel. Hashem escolheu Israel para ser uma luz para as nações. Nós temos uma missão, nós não temos escolha. Então Israel não pode se perder por causa disso, porque nós temos uma missão. Se Deus não colocasse isso, Haz Shalom, nós não estaríamos mais aqui. Se o povo de Israel sobrevive até hoje, é graças justamente a esse cadeado, é justamente esse algo espiritual que Hashem colocou sobre Israel, que a gente não consegue se perder em nenhum momento no mundo. Inclusive, o judeu que possa ir o mais baixo possível em termos espirituais, de comportamento, etc., ele nunca vai se perder. Essa parte da alma, ela nunca é afetada. Basta você querer. No momento que você quiser, você pode regressar, logicamente, aos braços do papai. Que Hashem quer nos ajudar a fazer techuvá, pois ele sabe que nós somos falhos, por isso que ele nos deu esse presente maravilhoso que é a techuvá.